Dois colegas de trabalho ficam presos no elevador e o que parecia ser um encontro romântico casual se transforma em algo aterrorizante. Por isso, hoje em queda, Jennifer é uma funcionária de escritório que ficou até tarde trabalhando e planeja viajar para passar o fim de semana prolongado de Dia dos Namorados com seu namorado, Derek. Por outro lado, conhecemos Guy, um funcionário comum de outra seção do mesmo prédio. Eles parecem ser os únicos restantes no escritório e se encontram no elevador ao sair. Embora sejam estranhos, o rapaz tenta tornar a viagem mais agradável, conversando. Lá eles conversam sobre seus planos para o feriado prolongado. Jennifer menciona que pensa em dar um presente para alguém especial, enquanto Guy apenas levava para casa uma garrafa de vinho que um cliente lhe deu. O rapaz percebe que em uma das paredes alguém desenhou uma pessoa presa e eles riem disso. Mas justo nesse momento o elevador começa a falhar e fica parado. Inicialmente tentam acionar o alarme ou chamar a segurança, mas nada funciona. Persistem em tentar abrir a porta e fazer gestos para a câmera. O plano deles não servirá de muito, pois vemos no monitor da câmera que ninguém está observando. Eles tentam escapar pelo teto selado, mas é inútil e Jennifer se machuca. Na área não há sinal, então a única opção deles é esperar até terça-feira para serem encontrados. A garota se sente desesperada, pois pode perder o voo. Para acalmá-la, o garoto conversa com ela para distraí-la um pouco. Eles continuam procurando maneiras de pedir ajuda e tentam gritar e bater na porta, mas nada disso é ouvido no resto do prédio. Começa a passar o tempo e tudo vai relativamente bem. Eles continuam brincando e parece que a convivência deles está começando a ser mais agradável. E eles são bastante amigáveis um com o outro, embora ainda tenham medo de ter que passar alguns dias trancados. Jennifer sente vontade de ir ao banheiro e nada melhor para construir confiança do que se ver urinando. Então ela se afasta e faz isso em um termo metálico vazio. Neste ponto, Jennifer se rende porque percebe que perdeu seu voo e completa o desenho na parede desenhando a si mesma. Eles seguem conversando, pois é a única coisa que lhes resta fazer. Aparentemente ambos têm vidas solitárias e percebem que ninguém se importaria se ficassem trancados ali. Porque, apesar de Jennifer ter um namorado, eles não têm um bom relacionamento e ele nem mesmo sabe que ela iria vê-lo. Aproveitando o momento de sinceridade e para se distrair, acabam bebendo o vinho de Guy. Enquanto desenham, Guy revela que já a tinha visto no prédio antes, mas não queria que ela pensasse que ele era um perseguidor. E aproveita para dizer que acha ela muito bonita, embora ignorem isso e sigam falando sobre outros assuntos. E entre todos os temas, começaram a falar sobre anedotas do delicioso. Ela pergunta sobre suas histórias mais loucas e Guy conta que uma vez, em outro trabalho, conheceu uma garota linda com quem quase transou enquanto dirigia. Mas começa a ficar um pouco desconfortável, então ele para de contar sua anedota, apesar de tê-la despertado seu amigo. A garota diz a ele que não há problema, que aprecia a sinceridade e transparência entre eles. Entrando no jogo dela, ele diz que quer beijá-la. Eles começam a se beijar e acabam fazendo sexo ali mesmo. Em seguida, ela age de forma estranha devido ao sentimento de culpa, pois deveria resolver a situação com seu namorado. Ela diz a ele que o ocorrido foi apenas uma aventura única e que ele não deve se empolgar. Para Guy, o que tiveram foi muito real e ele quer tentar sair com ela quando resolverem o problema do elevador. O cara insiste que o relacionamento foi mais do que casual e que ele vale mais do que Derek. Mas, sendo totalmente sincera, ela diz que ama o namorado e vai voltar à sua vida normal para tentar consertar o relacionamento. Jessica não sabia, mas suas palavras transformariam tudo em um pesadelo, pois seu companheiro se sente muito magoado, que confessa que tudo foi uma mentira planejada por ele, e que mudou toda a sua identidade, fingindo ser Guy, um homem que trabalha em empresas importantes. Embora ele seja apenas um simples guarda que sempre havia na entrada e pelas câmeras, ele idealizou a situação perfeita para conversar sem distrações. Ele prossegue afirmando ser muito melhor para ela e que tudo o que fez foi apenas para que pudessem se conhecer. Mas vê que Jennifer não muda de opinião, então acaba se rendendo e usa uma chave para reativar o elevador e deixá-la ir. Mas justo quando ela está prestes a sair, a nossa amiga tem uma grande ideia: e se eu chamar a polícia? Diante da ameaça, o cara muda de opinião e desativa o elevador. Eles começam a lutar pela chave. O problema é que durante a luta, Jennifer quebra a chave, deixando-os realmente presos. Nesse momento, ela se defende com um golpe que o deixa desacordado. Quando ela se aproxima e ele parece morto, ele consegue agarrá-la pelo cabelo para golpeá-la, deixando ambos inconscientes no chão. Quando ela acorda, ele está sentado em outro canto. E ela explica que para ele, essa foi a melhor maneira dela notá-lo e de poderem se conhecer sem nenhuma distração. Ele permitiu que seus companheiros tivessem esses dias de folga para ficarem completamente sozinhos. E funcionou perfeitamente, pois eles se conectaram, mas sem ela, teriam tido um belo relacionamento. Ele insiste que não a forçou e afirma ter gostado. Mas se preciso, ele a mataria para que não o denunciasse, pois ela esteve na prisão e não quer passar por isso de novo.
Jennifer está completamente assustada no chão enquanto ele desconta tudo, abrindo os presentes que ela havia preparado para o namorado, entre os quais havia uma camisa e alguns cigarros com isqueiro e tudo. Depois de um tempo, ele se desculpa, pede uma nova oportunidade e diz que às vezes é violento quando se irrita, mas que ela não se preocupe, embora continue quebrando coisas. Ele descobre que um dos painéis do teto não tem parafusos, então consegue quebrá-lo e removê-lo. E ele pede ajuda a Jennifer para poder subir. Ela diz que seria mais fácil se ela subisse, mas ele se recusa porque não quer que ela o traia. Além disso, ele já sabe o que fazer, pois faz parte do seu trabalho. Jennifer tenta enganá-lo, fazendo-o acreditar que se ele deixar ela subir, ela ficará quieta. Ela não quer que ele vá para a prisão e deseja dar outra chance para ficarem juntos. Essas palavras são suficientes para que ele mude de opinião e a deixe ir. Ele dá as instruções e assim que sobe, tem a grande ideia de mostrar que não se importa com nada. Maldita cadela! Como era de se esperar, isso o deixa irritado, então ele procura maneiras de subir e acaba conseguindo. Enquanto isso, Jennifer tem que alcançar uma porta que está muito alta para poder abri-la e sair, mas o caminho é muito difícil, pois ela tem que ser muito cuidadosa para não cair. Ele sai do elevador e isso torna muito mais difícil se concentrar e manter o equilíbrio, mas ele consegue em muito pouco tempo. E embora ela consiga abrir a porta, não tem força suficiente para fazê-lo, e ele prefere que ambos caiam a deixá-la escapar. Ele se joga segurando a garota e ambos ficam inconscientes pelo impacto. Depois, ela é a primeira a se levantar e tem a ideia de acionar o alarme de incêndio causando fumaça. Assim, ele acorda, mas ela quebra o nariz dele e rapidamente o amarra. Ela diz a ele que sua ideia pode levá-los a se eletrocutar, mas isso não acontece. Porém, nenhum alarme soa. Em um momento, ela o tortura, ameaçando cortar seu membro, mas não faz isso e, em vez disso, o grava para poder denunciá-lo já tendo seu depoimento. Assim, descobrimos como ele parou o elevador e seu plano completo. Também descobrimos que seu nome real é John Dickens. Ele é forçado a confessar tudo o que fez com ela, como a agressão e o sequestro. Descobrimos que ele realmente trabalhou em uma grande empresa. A história de quando você quase fez sexo com uma garota no carro era verdadeira. Só que porque estava bêbado, não percebeu que estava indo em direção a um penhasco. Acabaram batendo? E pela morte da garota, ele acabou na prisão? Ao sair, nenhuma empresa queria um ex-condenado. Ele gastou todo o seu dinheiro até aceitar um trabalho como guarda. Ele também conta que sempre gostou dela e que por isso precisava estar e falar com ela, porque essa era a maneira como ele se sentia como uma pessoa que costumava ser e recuperava seu poder. Por outro lado, Ed, outro segurança, chega ao prédio com sua namorada Ruby. Assim que entra, percebe que seu colega não está, então verifica as câmeras de segurança e vê como Dickens está trancado com uma garota. Ele usa o comunicador do elevador para falar com eles. O problema é que Jessica responde pedindo ajuda, mas não diz nada sobre o que aconteceu, então ele vai ajudá-la. Mas não sem antes avisar a sua namorada sobre o problema, embora ela não perceba porque tinha adormecido. Quando chega onde os protagonistas estão, ele abre a porta e vê Jessica desesperada para sair. Mas o pior é que quando ele vai buscar uma ferramenta, ele a agride para que ela não possa denunciá-lo. Quando ele retorna, conversa com John e lhe entrega a chave para ativar o elevador. Mas o problema é que John o engana e diz que seria melhor ele subir porque está tendo um problema. E quando seu corpo está na metade dentro, ele percebe toda a situação, mas seu companheiro ativa o elevador e o parte ao meio. E ainda por cima, John acaba batendo em Jessica para deixá-la inconsciente e colocá-la no porta-malas do seu carro. Depois disso, ele joga o cadáver do seu amigo no buraco do elevador, bem como todos os seus pertences ou coisas que poderiam incriminá-lo. Ele limpa o sangue, veste seu uniforme e apaga todos os arquivos das câmeras e microfones. Porém, o crucial é que bem quando ele está fazendo isso, Ruby surge e indaga a respeito de seu namorado. Nesse momento, ele rapidamente se livra dela, dizendo que Ed foi embora e que ela também deveria ir. Mas quando ele se vira, ele a mata para não deixar nenhuma testemunha. Depois disso, ele dirige até uma área onde há uma lixeira e onde planeja jogar Jennifer junto com todos os seus pertences para depois incendiá-la com gasolina e finalmente acabar com todo esse assunto. Mas antes de se despedir definitivamente, ele começa a falar sobre como se arrepende disso e ainda a ama. O ponto é que, como ela não responde, ele abre o porta-malas para ver se ela ainda está viva. Parece que ela já está morta, mas quando ele se afasta e se vira, ela se levanta para dar-lhe uma pancada com o galão de gasolina e finalmente aproveita esse momento para entrar no carro. E finalmente ela consegue escapar. Embora quando ela o vê pelo retrovisor, sabe que não pode deixar assim, então começa a dirigir de ré para atropelar John, que acaba entrando no container. E quando ela o vê ali jogado, decide se vingar e o incendeia com um dos cigarros. E agora sim, depois de tudo isso, ela pode ir embora. Isso foi em caída. Lembrem-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.